Que tipo de reflexão essa pandemia trouxe para cada um de nós? É claro que essa é uma resposta que depende da pessoa. Cada um tem passado por um momento de reflexão. Tem gente que está refletindo sobre a importância da vida, outros estão refletindo sobre o que é a vida espiritual, outros estão refletindo sobre como é que podem sobreviver diante de tanta dificuldade e assim por diante. Mas eu quero ler um texto para você da Bíblia, em Isaías 32, diz assim: Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Parando aqui, o que mostra isso? Bom, em primeiro lugar, mostra, é uma profecia messiânica, falando a respeito de Jesus Cristo como aquele rei que reina com justiça, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O que é justo? Justiça tem a ver com retidão. Justiça tem a ver com a vontade de Deus. É diferente de juízo. Juízo é o ato do julgamento ou a própria sentença. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre justiça. O que é um rei justo? Um rei justo é um rei que anda baseado naquilo que é estabelecido pela regra geral, né? Regra de ouro. No caso do Senhor Jesus, obviamente, é a vontade de Deus. E quando a gente fala sobre a vontade de Deus, e o texto, com uma linguagem bastante poética, ele traz para a gente o seguinte, que essa é uma reflexão importante. O que é reto? O que é correto? O que é necessariamente visto aos olhos de Deus como sendo reto e correto? Olha só. Os olhos dos que veem não se fecharão, os ouvidos do que ouvem estarão atentos. Isso mostra atenção. Preste atenção ao que Deus fala. Nesse tempo de pandemia, preste atenção ao que Deus fala. Preste atenção a esse rei justo que fala. E aí ele começa: o coração dos apressados saberá compreender, a língua dos gagos falará com rapidez e clareza, mostrando então que toda a verdade será revelada com clareza e essa clareza será vivida, não é? Usando esse linguajar todo aqui em metáforas. Mas olha só que interessante, o tolo nunca mais será chamado de nobre. O que é que eu valorizo que Deus não valoriza? O que é que eu acho que é certo e que Deus diz está errado? Aos olhos de Deus uma pessoa é tola, aos olhos dos homens é um nobre. Dê uma olhada na sociedade como ela está hoje. É interessante. As pessoas famosas, muitas vezes, né, em grande parte, são pessoas que não têm absolutamente nada a acrescentar à sociedade. São pessoas que trazem uma certa alegria, entre aspas, são pessoas que trazem um certo entretenimento, mas não são pessoas consideradas sábias. Não são pessoas que devem dar opinião, mas são essas as pessoas que a sociedade busca opinião. Eu gostaria de saber aqui de você, que é uma celebridade, o que você acha do governo tal? O que você acha a respeito da pandemia? O que você acha sobre vacina? Você já me viu aqui falando sobre a vacina, a não ser da importância? Óbvio, mas eu não sou médico, eu não sou cientista. Eu tenho que me limitar à minha compreensão das coisas, né? Então veja, o tolo nunca mais será chamado de nobre e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Eu, nesses anos todos de vida, eu tenho visto pessoas assim, que são pessoas que se enriqueceram, não todas, que se enriqueceram à custa da injustiça,
Mas foram consideradas pessoas dadivosas, generosas, são aquelas pessoas maravilhosas que vão ter placas muitas vezes numa construção e assim por diante. Veja que, eu não li todo o texto, mas esse capítulo mostra que o rei, ele vai certeiramente mostrar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que é incorreto. Se Deus vai fazer isso, por que eu não paro hoje e penso, o que é que eu valorizo? O que é que eu acho correto? O que é que eu acho que é verdade? Como que eu faço, então, uma checagem das minhas crenças e dos meus valores em relação à vontade de Deus? Está aí um bom exercício. Que Deus te abençoe.